No ar, mais um Revisitando o Placar e hoje com entrevistado especial. Tem entrevista no Revisitando o Placar. Um cara super campeão. A gente vai receber aqui, tinha que estar com o tapete vermelho, pô, porque a gente vai receber um cara campeão em Copa do Mundo, campeão mundial pelo São Paulo 2 vezes. O cara, olha, peso pesado mesmo, literalmente peso pesado. Ronaldão, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado, com o Luiz Castro aqui. Obrigado, Luiz. Você já sonhou várias vezes em estar na revista Placar? Desde pequeno, né? A gente via a revista na banca de jornal. Falei assim, um dia, quem sabe, eu posso estar aí fazendo parte das páginas históricas de Placar, né? Então, sempre sonhei com isso. E quando você se viu na Placar, o que você pensou? Você quis comprar todas as revistas do bairro? Como foi? Outras eu não digo mais, uma para ter na relíquia, com certeza em casa tem um monte, né? Legal. Então vamos começar a ver essa história, porque é o que vale, né? Revisitando o Placar é assim. Então a gente já vai começar mostrando fotos históricas da revista Placar, com o Ronaldão, grande Ronaldão, campeão tantas vezes no São Paulo. Primeiro aí uma foto de um pôster, né? Seu, com a camisa do São Paulo, patrocínio da IBF aí. Esse time que você conhece tão bem, você formava a dupla aí com o Antônio Carlos. Antônio Carlos. Conta um pouco desse time aí. Time, se não me engano, é 91, né? Isso, 91 Campeonato, né? Paulista, né? Paulista. Antônio Carlos pintado. Era o Ivan ali, né? O primeiro. Ivan. O Ivan tava jogando como lateral esquerdo, acho, né? Então aí acho que já foi em 92 que o Ivan jogou de lateral esquerdo. O Ivan jogou de lateral esquerdo, o Palinha, na verdade o Palinha já estava em 92, né? O Pintado, o Raí, o Elivelton na ponta esquerda, eu acho que esse time foi o time finalista lá da Libertadores de América. Exatamente. Massa, hein? Todo mundo de seleção praticamente. Seleção brasileira, né, o Cafu, o Zete, e eu fazia zaga e eu e o Antônio Carlos fomos convocados para a seleção. Os dois como zagueiro. Tanto que tinha o número no calção, né? Nessa época, só tinha número no calção, assim, em jogos da Libertadores, né? Então era um time da Libertadores mesmo, né? Sim. E era o Hélio Viana ali? O Hélio. O Hélio, né? Hélio Santos. O Hélio Santos, né? O Hélio Santos. E em cima, então, o Ivan. Aí tá o Adilson, que tá ali. Tá o Adilson, né? Depois o Zete, o Cafu, você e o Antônio Carlos. Aí agachados o Miller, o Palinho, o Pintado, que tinha vindo do Bragantino, né? Mas ele já era do São Paulo. Já era do São Paulo, tinha sido emprestado para o Bragantino. O Raí e o Elivelton. Muita saudade desse time, Ronaldo? Ah, sim, era um timaço, né? Ali inverteu a situação, porque o Tele Santana colocou o Ivan de lateral esquerdo, que é um canhoto, muito bom jogador, e o Adilson, zagueiro, colocou o Adilson de volante junto com o Pintado. E o Tele tinha feito isso, essa experiência também, no Brasileiro de 91, né? Eu joguei de volante, né? Junto com o Bernardo. Né? Junto com o Bernardo. Aliás, conta, você primeiro, com o Cilinho, você chega... a gente estava contando fora do ar, né? Que o Ronaldão é paulistano. Mas você começou no Rio Preto. Conta essa história, como você começa lá no Rio Preto e como você chega ao São Paulo. Então, eu comecei no Rio Preto porque eu passei aqui nos times da capital, o Palmeiras, o Corinthians, e não fui aprovado. Volta daqui a um mês, daqui a uma semana. Aí apareceu um teste no Rio Preto. Você morava onde? Eu morava em São Bernardo do Campo. Meus pais moravam, meu pai trabalhava nas metalúrgicas ali, Mercedes, Ford, Volkswagen. E aí eu fui de São Bernardo, fui para Rio Preto, de ônibus ali. E fui aprovado no teste. Aí eu mudei para Rio Preto, fiquei 2 anos e meio em Rio Preto. Já de zagueiro, Ronaldão? Jogava de zagueiro. Já de zagueiro. E com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. E aí comecei a me destacar, era juniores ainda, não era profissional. Eu comecei a jogar no profissional do Rio Preto, disputando a segundona, comecei a chamar a atenção. E aí o São Paulo veio. São Paulo tinha uns olheiros andando pelo interior. E o Cilinho gostava muito de jovens valores. E eu fui selecionado para ir para São Paulo em 85. Aí fui aprovado no São Paulo e aí em 86 eu assinei o primeiro contrato com o São Paulo e ali começou a minha história no Tricolor. Já campeão brasileiro no primeiro ano, né? Já campeão brasileiro, já fazendo parte do grupo, já ali atuando em algumas partidas, mas já que era difícil também era o Dario Pereira o titular, Dario né? Pereira, Oscar, né? Pereira então tive que esperar um pouquinho, né? Mas aprendeu bastante com o professor. Aprendi bastante, porque ele foi uma escola maravilhosa, né? Então ali com esses dois jogadores, 2 monstros, dois craques de bola, logicamente eu tinha que esperar, ter minha paciência. Teve em pouco tempo assim, você trabalhou com o Cilinho, com o Pepe, que foi campeão brasileiro em 86, né? Muita gente se confunde, pensa que o Cilinho também... Não, era o Pepe, o técnico que tinha sido campeão pela Inter e tinha vindo para o São Paulo. Exatamente. E também você teve ainda o Carlos Alberto Silva, você teve o Tele Santana no São Paulo. O que você tira desses treinadores? O que você
Vai, uma frasezinha para cada treinador. Cada um teve o seu momento. O momento do Cilinho foi a hora que eu cheguei, né? Do Rio Preto ainda, sem categoria de base, para poder melhorar tecnicamente. O Cilinho pegava muito meu pé, trabalhar a perna direita, passe de bola, cabeceio. Aí depois Carlos Alberto, a gente já foi um treinador já mais experiente, já queria os jogadores mais experientes, mas eu era utilizado como lateral esquerdo, como zagueiro, na medida do possível, eu sempre colaborava com essas posições. Aí depois chega o Tele Santana, que foi o treinador que realmente me deu aquela lapidada técnica, onde meu futebol passou num patamar X, e aí fiquei assim no nível técnico muito bom, onde já tive minha primeira convocação para a seleção brasileira, no final de 91, logo depois da final contra o Corinthians, aqui que nós ganhamos. E aí tive a primeira convocação, depois eu fui até 94, 95, aí já encerrei a participação na seleção. Mas aí, com o Tele Santana por trás, você realmente melhora bem aí. Então foi onde meu futebol começou a ter um destaque maior. O Tele Santana também era muito exigente em relação a treino. O Cilinho tinha aquela brincadeira assim, hoje eu vou dar um lanchinho para quem for melhor em campo. Tinha essa brincadeira? Era meio um lado lúdico do Cilinho? O Cilinho era muito criativo nos treinamentos. Ele era um treinador acima da média na época. Ele já fazia campo reduzido, fazia uns treinamentos que hoje em dia ainda se utiliza. Então o Cilinho já em 85, 86 ele já fazia esse tipo de treino. E tinha esse tipo de brincadeira. Eu lembro que a minha estreia no São Paulo foi contra a Ferroviária, no Morumbi, uma quarta-feira à noite. Um frio, uma garoa. Empatamos 0-0 o jogo, foi a minha estreia. Mas foi bom, pra você foi ótimo. 0x0, a defesa, pelo menos gol não tomamos. Não tomou gol. Aí no dia seguinte ele me deu um livro de presente, parabenizar pela estreia e tal, um livro e tal. Eu não lembro se foi o Pequeno Príncipe, eu não lembro qual livro agora, mas eu acho que deve ser Pequeno Príncipe. Ela já tinha ganho de uma professora minha, uma professora de português em São Bernardo, quando eu estudava, era pequeno, e ganhei outro depois. Então ele incentivava a leitura, então era um treinador assim diferenciado na média dos treinadores que eu conhecia. Para mim era uma surpresa, né? Agradável até, por sinal, porque ele sempre me ajudou muito. E depois veio o Tele Santana, que deu aquela lapidada final, que aí a carreira deslanchou de vez. Ô Ronaldão, o Tele tem fama de ser muito exigente, bravo, né? Você tem alguma bronca assim que ficou marcada, alguma puxão de orelha dele assim? Tele Santana, quando ele chegou no São Paulo, ele chegou modificando toda a equipe. Eu era titular quando ele chegou no São Paulo, em 90. E aí ele chegou, tirou eu, tirou o Bernardo, tirou o Gilmar Rinaldi, tanto que na final contra o Corinthians, que nós perdemos os 2 jogos por 1-0, então não dá nem para reclamar muito, se perder os 2 jogos não tem. O Corinthians merecidamente ganhou, embora tenha sido uma zebra danada, porque foi, né? O time do São Paulo era tecnicamente assim superior, mas o Corinthians venceu os 2 jogos merecidamente e levou o título. E ali ele modificou toda a equipe, então ele pegava no pé, ele exigia o passe, a qualidade, então até a gente entender um pouco o processo de adaptação ao Tele, nos custou um campeonato, né, infelizmente. Mas depois ele colocou, que inclusive, o Ricardo Rocha no banco. Ricardo Rocha, ele tirou algumas peças importantes, experientes, jogadores experientes e coloca no banco. E sim, colocou jogadores mais jovens para jogar. E ali na final contra o Corinthians levou a vantagem. Mas depois a gente foi se adaptando ao trabalho dele. Aí foi cada um buscando seu espaço. E aí, depois de 91 para frente, com mais calma, Tele Santana ficava bravo porque a gente comprava uma pilha para colocar no Walkman, sabe? Colocava naquela época. Tem que guardar dinheiro, não pode gastar. Mas eu era um treinador, assim, um paizão, assim, na verdade ele sempre... Ele pegava história de carro, assim, o cara aparecia com um carro diferente, ele falava, não, que é isso? Vai cabelo, comprar uma casa, tinha corte de cabelo. O jogador carro, assim, ele chegava, sua família já tem residência, tem casa, seu pai, sua mãe e tal. Pegava no pé, eu realmente queria que os jogadores prosperassem. Quem era o Macedo? É verdade que o Macedo era um dos principais alvos dele nesse bom sentido aí? Pegava no pé todo mundo, Macedo, Cafu, eu... Então ele sempre, falou assim, o Muracy Santana falava assim, se ele tá pegando no seu pé, porque ele gosta de você, se ele não pegar no seu pé, então você pode esquecer então que você está fora. Então ele pegava no pé pro jogador, ele sabia que tinha de onde tirar, né? Qualidade técnica. Então eu trabalhei bastante com ele e cresci muito, evolui muito, e aí o Cafu cruzando bola, eu cabeceando.
Então a gente ficava E era horas... irritante também, porque ele pegava e batia bem na bola, né? Ele acertava o cesto de lixo. Era assim, né? O batia negócio. na Ele bola, foi um bate grande assim na jogador, bola né? e tal. É. Vocês ficavam meio torcendo pra ele, vai errar agora. Não sei o que lá, só pra dar um... Pior que ele não errava. Não isso que era- errava, mas tinha aquela torcida, olha, agora ele vai errar. Ele não sei batia do peito de pé na bola, a bola saía toda com efeito. Então ele queria que batesse daquele jeito. Aí eu lembro que o Dinho, o Turío, Pintado, os caras assim, Messi, batia, pá. E ele gostava assim, aí ele gostava. Aí começava a fazer o que ele queria, depois a gente ganhava o Telê, né? Aí ficava, aí depois aí ele não enchia mais o saco. Não enchia mais o saco. E ele não enchia mais o saco do bom E sentido, também do né? jeito que vocês ganharam o título com ele, aí... Vamos tinha mostrar, que encher o Mica, tem saco, né? fotos aí do resultado disso Vamos daí, lá, né? Dessa exatamente, encheção é. de saco dele. Vamos lá, virando a página. Ah, mais um time. Isso Agora aí- é o time de 91, né? Esse é o Esse time daí é do do brasileiro, campeonato- né? campeonato brasileiro. Leonardo Então, ali. conta aí, né? o Ligeirinho, o repórter ali em cima, ao lado Nossa, do Ligeirinho, Ed. Ligeirinho. Antônio Saudoso Carlos estava Ligeirinho. cabeludo, hein? Antônio Carlos, então a zaga era Antônio Carlos e Ricardo Rocha. E você de lateral volante, direito, né? Zé Teodoro, o Leonardo, lateral esquerdo, É. Cracaço, Miller, Raí, Macedo. Base do Tetra, E Bernardo, praticamente aí. vários Nesse jogo jogadores. joga o Cafu, entra o Zé Teodoro, né, na verdade, Entra o Zé porque teve uma conversa, né, com o Telê, não teve uma conversa Não, o que aconteceu é que o Elivelto estava suspenso, quebrou né? o dedo, tinha quebrado o dedo no isso, pé. Isso. E aí o Bragantino tinha um lateral direito, Gil Baiano, que estava numa fase fantástica. E aí então ele colocou o Zé Teodoro no lateral direito e meteu o Cafu de ponta esquerda para bater com o Gil Baiano. Foi uma escalação que teve essa reunião, mas eu não participei. A gente estava concentrado em Atibaia, de fato, e aí teve porque a gente tinha sido vice-campeão em 89 e 90. 89 pro Vasco, né, perdeu a final, o gol do Sorato, Gol do Sorato. no Morumbi. Depois perdemos de 90 pro Corinthians. 2 jogos no Morumbi, né, gol do Somani Agora do precisamos ser Tupanzinho. campeão, né? E nós fizemos um 1-0 no Morumbi. Decidimos lá em Bragança, que o time do Bragantino era um time muito bem treinado pelo Parreira, né? E aí demos essa surpresa com o Cafu na ponta. Cafu, uma forma física tremenda, um jogador de um vigor físico enorme. Então o Gil Baiano não conseguia atacar e nós ainda atacamos e seguramos 0-0. Foi 1-0 no jogo de ida, né? Vamos ganhar, que o importante é ganhar agora. Depois a gente... 180 minutos, o placar de 180 minutos, regulamentos embaixo do braço e vamos que vamos. Exatamente. Virando a página, mais momento do São Paulo, aí já é o título de 91 do Paulista, Não, aí né? eu acho que é o 92. segundo semestre, né? Ou não? 91. 91, né? Que é contra o 91. Corinthians, a final. O primeiro Contra o jogo Corinthians. o São Paulo ganha de 3-0. 3-0. 3 gols do Raí. Aí E numa o segundo fase jogo 0-0. Os 2 jogos realizados no Morumbi. Né? Aí em pé ali o Moraci Santana. Moraci, Zete, eu, Cafu, Sidney Lobinho, que é auxiliar técnico sempre do Mano Menezes. Mano Menezes, Nelsinho. Nelsinho, Antônio Carlos, Miller, Suélio, Raí, Elivelto e Macedo. Macedo, né? E o Altair Ramos ali. Altair Ramos, Altair preparador Ramos. físico. E o Hélio Santos aqui na ponta Hélio direita, ao Santos. lado do Miller. O Suélio, que é de Campina Grande, o Suélio, né? Meia Elivelto e direita. Macedo, que dupla, hein? Isso. Que dupla. Dava trabalho, né? Virando a Dentro página. e fora de campo, né? Pessoas maravilhosas. Aí, na conquista da Recopa, né? Eu acho Recopa que... contra o Cruzeiro no Contra o Mineirão. Cruzeiro. Que você bateu Capitão. o último pênalti, né? Você fez o Exatamente. gol do título, né? Exatamente. Eu tinha batido o pênalti Ali, na quem tá ali Libertadores. atrás? É o André que tá no meu lado? É o André ao lado e o... Jameli, né? O Jameli, não. Não É é, o Jameli. não é o Nelson zagueiro, não. Não, o Jameli. Parece ser Jameli, É o Jameli. Jameli. É o Paulinho Jameli. Jameli que E teve você? aqui esses dias, grande figura. E o Grande, André grande Luiz. figura. André Luiz que depois jogaria, inclusive, no Cruzeiro, no Corinthians. No Corinthians, Cruzeiro. E ele tá com a camisa do Cruzeiro que seria Foi trocado, posteriormente. Virando a página, quem foi na troca foi o do Serginho, né? O Serginho e o Ronaldo Luiz, né? O Ronaldo Luiz foi pro Cruzeiro. Aí o grande momento, né? Momento É o auge, sensacional. Aí essa é a final do bi 93. Campeonato Mundial. Né? 93 já aí, né? Já tá, o time sem o Raí. O Leonardo era o camisa 10. Era o camisa 10, o Leonardo faz inclusive gol, né? Na final. Fez o gol, o Toninho Palinha. Cerezo e o Toninho Cerezo e O Doriva ali embaixo, não é? E o Miller, né? Que faz aquele gol sem Toninho querer, Cerezo e o né? Miller. Um timaço, Dinho, qualidade técnica, batia na bola muito bem. O Valber, baita zagueiro. Jogava de lateral, de volante, de zagueiro. Volante,
É um timaço, esse aí foi um timaço também. Esse também o Tele Santana gostava de pegar no pé, mas pra discipliná-lo, né? Porque time... tinha muitas idas e vindas pro Rio de Janeiro, né? Sim, sim. E esse time aí fez um jogaço com o Milan na final, né? 3-2. 3-2 e merecidamente levou o título com uma qualidade técnica fantástica. Qual foi pior adversário? Barcelona em 92 ou Milan em 93? Barcelona, foi difícil, mas o jogo do Milan foi mais complicado. O Barcelona nós saímos perdendo, né? E numa final de um jogo único você tem que ou muda a posição, muda a atitude ou você perde o campeonato. E depois de 1-0 nós fomos para cima no Barcelona e tomamos conta do jogo, literalmente. Uhum. E São Paulo virou o jogo com um gol de falta do Raí, que nunca tinha dado certo no treinamento no Brasil. Ensaiada, né? Não tinha feito nenhum gol e estava guardado para a final. Mas mesmo assim, depois do gol, ainda a gente jogando foi maravilhoso. E o time do Milan deu trabalho porque no Milan a gente fazia gol, o Milan empatava. Então fazia 2-1, Milan 2-2. E aí já não tinha mais o Raí, né? Então... Depois de um 3-2, eu falei, rapaziada, agora não tem mais, acaba o jogo, né? Vamos bola pro mato, né? Vamos segurar isso aqui e não vamos tomar mais gol, né? Ronaldão, posso te botar numa saia justa aqui? Pra você, quem foi o maior jogador da história de São Paulo? Da história? Recente, se você pegar o Rogério Ceni, né? Mas tem mais jogadores aí que tem história também no São Paulo, né? Que fizeram o nome, Raí. Porque tem essa discussão entre Raí e Rogério, tem divisão, mas né? é difícil, né? Mas porque se você faz uma enquete dessa com pessoas mais jovens, logicamente que o Rogério Ceni vai... O Rogério tava nessa viagem aí, né? Como é que era trabalhar? Não, o Rogério tranquilo, ele era o reserva imediato do Zete, né? Ele fazia parte já. Já dava para imaginar que ele seria... 6 meses antes nós fizemos um giro pela Europa, Estados Unidos, depois Espanha, México. O Rogério ele foi titular, o Zé estava servindo na seleção brasileira e o Rogério foi praticamente o goleiro em todas as partidas. E só lembrando que antes do Rogério também era para ter sido lançado, foi lançado, né? Lançado. O time profissional Alexandre. O Alexandre. Né? O saudoso Alexandre, que também todo mundo fala, eu cheguei a ver um pouquinho o Alexandre jogar, né, em Copa São Paulo e tal, era um senhor goleiro. Né? Alexandre, nós jogamos, teve um jogo, acho que foi no Paraguai contra como chama o time? Cerro Porteño. Cerro Porteño. Ele jogou, o Zé estava suspenso, ele entrou, jogou e deu conta do recado e jogou Libertadores. Realmente foi uma tragédia para todo mundo, né? Um baque, né? Que era uma pessoa querida, né? O Valdir Joaquim de Moraes chegou, numa entrevista que ele fez comigo, ele chegou a falar que o Alexandre seria talvez um dos melhores goleiros do país. Infelizmente o Alexandre se foi e aí abriu espaço para o Rogério Ceni, né, subir e jogar no time profissional de São Paulo. Coisas da vida, infelizmente. Virando a página, vamos para momentos alegres aí, mais momentos. Ixi, esse é alegre demais, hein? Tudo saiu no placar? Tudo saiu no placar. Tudo nos nossos arquivos. Tudo no nosso arquivo. Você tá... Ronaldão aparece em todos os momentos lá. E aí você com o Gilmar Rinaldi também ali, porque o Gilmar era teu companheiro também no time de 90, 89, enfim, 86, 87. Branco Viola, e Viola. E a homenagem ao Senna, né? Ali. Atrás do Leonardo. Como foi, você chega, Ronaldão, aos 48 do segundo tempo na seleção brasileira. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o corte do Ricardo Gomes. Uma semana antes de começar a Copa, o Ricardo Gomes cortado, eu no Japão, jogando, seguindo minha vida normalmente. Você já tinha ido para o Shimizu, né? Já tinha ido para o Shimizu, seguindo minha vida. Fui convocado, fui jogar fora de casa. De repente, no dia do jogo, sábado, umas 11 horas da manhã, toco o telefone do meu quarto. Aí minha esposa me ligando, o que aconteceu? Tinha um filho pequeno, aconteceu alguma coisa? Não, pera, calma. Você foi convocado. Convocado pra quê? Não tinha celular, não tinha nada. WhatsApp, não tinha nada. Até ela achar o tradutor para poder ligarem para a concentração no hotel que a gente estava. E demorou horas, né? E você aqui, tinha ainda uma esperança, assim? Eu tinha já tirado o pé em relação a isso, né? Falei, agora... E foi cortado o Moser, aí foi o Márcio Santos. Agora saiu o Ricardo Gomes, eu falei assim, acho que a tendência é alguém do Brasil ir, né? Tinha o Kleber, né, que era muito falado, o Antônio Carlos também.
E aí acabou, a situação foi muito prazerosa. Eu cheguei uma semana antes, falei assim, rapaziada, tô chegando aqui para ser campeão mundial, hein? Todo mundo, pô, Ronaldão, E ainda caiu a 4. Camisa 4. Camisa 4, hein? Já de titular, já como se fosse a camisa de titular para você. Exatamente. Né? Então foi uma experiência muito boa, fazer parte de um grupo, estava bem focado para ganhar e 24 anos depois acabou ganhando da Itália na final. Qual o momento que você acha mais marcante da Copa de 94? Algum discurso? Todo mundo brinca com o Ricardo Rocha, tem as histórias do Ricardo Rocha, mas tem o Romário também, enfim. O que mais te chama a atenção que você vai passar sempre para os teus filhos, para netos, enfim? O foco, manter o foco, né? A disciplina e a concentração. O Parreira sempre falava que nós tínhamos que dar não 100%, que 100% todo mundo dava, tinha que dar 101%, mais do que os outros. E o Brasil mostrou isso diante dos Estados Unidos, no 4 de julho, feriado nacional americano, Bill Clinton no estádio, lotado, meio-dia, um calor danado, e com um jogador a menos, né? Então aquilo foi realmente uma superação muito grande, nós ganhamos de 1-0 com aquele golaço do Bebeto, e ali nós superamos uma dificuldade muito grande e deu mais força. E depois aquele jogo da Holanda, que foi um jogo que nós tomamos 2 gols, ninguém tinha tomado nenhum jogo, né? Então, fez 2-0, abriu 2-0. 2-2 ali, pô, o que aconteceu? Vamos dar uma levantada, e aí o Branco, aquela pancada, aquela falta, mas aí a gente... Tem coisa que acontece, né? O Leonardo foi expulso, o Branco não era acreditado, não estava desacreditado. Estava machucado, lesionado, depois recuperou. E de repente o cara faz o gol. Faz o gol, então quando é pra ser não adianta, né? A gente tem que... A estrela brilhava. Manter o foco. Você tem alguma fé assim especial? Você tem alguma... Católico, eu sou católico, lógico que tenho fé. Levo sempre minha Bíblia, rezo, faço minha oração antes das partidas. Sempre tem que se apoiar em alguma coisa positiva, né? E isso acaba ajudando, dando uma paz de espírito pra gente seguir em frente. Ronaldão, nesse time de 94 se fala muito do Romário, que foi a grande estrela, o Bebeto também. Quem você destacaria, talvez, de um nome que não é tão falado, mas que você que viu de dentro ali, que foi fundamental na conquista? Eu acho que a gente tem sempre tem essa comparação, que o Romário foi o cara do jogo, o cara que definiu. A função dele era justamente aquela, fazer os gols. Mas o time estava focado do goleiro até o último jogador que estava no banco, que podia entrar e ajudar. Então o Romário, numa fase, a gente tem que usar o Romário no máximo possível. O Bebeto fazendo os gols deles, mas tem os volantes, os zagueiros, os laterais. Quer dizer, o conjunto funcionou. Quando o conjunto funciona, o resultado aparece. Legal. Virando a página, mais momentos de Ronaldão na placar. Olha lá, você pensou que não ia sair na placar, hein, Ronaldão? E tá aí até a zaga de gigantes. Essa foto é meio polêmica, hein? Polêmica. Você e o Júnior Baiano. E aí, quem era melhor? Você ou o Júnior Baiano? Pô, os dois aí no Mengão, pô. No Flamengo e no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é diferente, assim, o estilo ali. Eu morei no Rio, eu sei que e aí o Júnior Baiano veio da Alemanha. E, pô, eu tava com o Júnior Baiano agora, semana passada aí, viajamos, fomos pro Peru jogar juntos. Então, você se lembra dessa placar aí? Personalidades diferentes. Eu gosto de Ronaldão pega geral. Olha lá. Ronaldão é mal, pega geral. Muito bom. O Maracanã inteiro cantando isso pra você, não tem como você não se dedicar, né? Realmente foi uma fase especial, assim, porque eu sempre sonhei jogar no Maracanã e sempre sonhei estar num grande clube como o Flamengo. E aquilo foi realizado, assim. Pena que o Flamengo, assim... Esse ano ainda ganhamos o Carioca, ganhamos o invicto contra o Vasco da Gama, do Taça Guanabara, Taça Rio. Foi uma passagem interessante, porque o Flamengo é uma equipe que acho que todo jogador gostaria de poder atuar e ter essa experiência de pegar uma das maiores torcidas aí do Brasil. Né? Virando a página, mais momentos, Ronaldão na placar. Aí, explica essa... Agora explica essa, eu não sei o que significa. Eu não sei quem que tá comigo na foto ali. Eu também não sei se é o próprio Júnior Baiano, será que é? Será que é do mesmo ensaio? Eu também não tô... Acho que é o Júnior Baiano. Acho que é o Baiano também. Futebol americano. Os caras são criativos. Pessoal... Foi muito legal. O Júnior Baiano é dessa mesma matéria. Uma figuraça. Eu adoro. O Júnior Baiano é meu amigo, cara super gente, cara do bem, cara, uma pessoa super... E é uma pena, né, Mica, que hoje é mais difícil a gente fazer o jogador muito topar uma coisa dessa. Na assessoria, você esbarra não sei aonde. É o secretário, não sei quem, não pode, não sei quem. É tão legal, ali, vamos fazer uma matéria? Vamos embora, vamos fazer. Então mais legal, né, a gente poder mostrar isso. Agora, ô Ronaldão, eu quero que você explique por que esse time não deu certo. O ataque, o melhor do mundo, né? Sim. Sabe o Romário Edmundo? Sabe mas aí não virou, né? Esse time acabou não virando tanto, né?
Vamos lá em cima. Ainda. Lira, O Lira, o Pingo, Pingo. né? O Fabiano. Fabiano, Aguinaldo Liz, Aguinaldo. né? Que joga depois no Palmeiras, também Sim, no Grêmio, Palmeiras. né? Você e o Paulo César, o goleiro, né? Aí o ataque tá fácil. inclusive é de Rio Preto, Paulo César. Jogou no América de Rio Preto, Preto, né? Jogou no Cruzeiro, na Portuguesa. Edmundo, Romário, o Márcio Costa, Márcio né? Costa, O Jair e o Sávio. Sávio. Esse Que jogo, massa. inclusive, perdeu pro Corinthians 2-1 no Pacaembu, 2 gols do Serginho Baiano. Pacaembu aí. Pacaembu. Tinha mais torcida do Flamengo, acho que do Corinthians, porque o Corinthians não estava muito bem naquele Campeonato Brasileiro. Apesar que o Flamengo também estava oscilando também. Por que esse time não deu certo? Eu acho que no Campeonato Brasileiro, que é disputadíssimo, você montar uma equipe, colocar esse tanto de fera junto, reunidas num clube, num time, sem o devido entrosamento, logicamente você ajeitar uma equipe durante a competição fica muito difícil. E, infelizmente, acabou não dando certo. Mas 6 meses depois, logo no início de janeiro de 96, o time já deu uma encorpada muito boa e fez uma temporada... Mas já sem o Edmundo. Mais tranquilo, sem o Edmundo, né? Que ele já... Tinha saído. Era isso que o treinador era o Apolinho? O Bom, Apolinho aí eu o acho que era o Edinho ainda, né? O Apolinho ainda não tinha assumido. O Washington Rodrigues assume logo depois. Ó, né? Aí depois desse jogo, acho que o Edinho sai e vem o Apolinho. Vem o Apolinho. Vem o Apolinho, que aí deu uma acalmada, aí deu uma ajeitada, que o Apolinho... Era muito ego, conciliador. Ronaldão, fala a verdade. Era muito ego nesse time. Eu acho que Isso atrapalhava? Parece um zoológico, muita fera reunida. Tinha um animal, né? Tinha um animal. Não, mas ali não é ego, não. Ali é entrosamento mesmo, que não deu liga, né? Infelizmente não andou. Ó, já ouvi gente falando assim, vocês culpam muito o ataque. O Romário já uma vez falou isso daí. Vocês culpam muito o ataque desse time do Flamengo, mas, tem que culpar o time todo. Era por aí mesmo? Era por aí. Você não pode culpar só um determinado setor. Se toma gol porque a defesa falhou. Se não faz o gol, o atacante não faz o gol. Então, se tudo não caminhar com uma engrenagem, não funciona. Não funciona. E aí fica difícil, o resultado não aparece, a pressão, o clube de massa, aí já viu, o ambiente fica tenso, né? Infelizmente foi isso. Vamos lá, virando página. Peixão. Santos agora. Conta aí, você com o Zete mais uma vez, hein? Foi saindo do Flamengo, fui pro Santos. E aí, eu não sei se é o Maracanã aí já. Porque nós ganhamos o... tá aparecendo, você sabe o que tá aparecendo aí? São Januário. Cara, que iluminação, hein? A Que iluminação coisa, tá bem ruim. Nossa, olha, não consigo identificar o estádio, por incrível que pareça. Pode ser Talvez um bico de ouro, cara. Será que é a Vila Belmiro? Não, Vila. a Vila não com é, aquele tá muito brama ali em alto, cima não tem como. Bom, o time aí é o Zete, o Anderson Luiz, né? Anderson Lima. O Anderson Lima, desculpa. O Sandro, né? Sandro. O zagueiro, Marcos Assunção, né? Marcos Assunção. O Marcos Adriano ali? Não é o Marcos Adriano, é o lateral esquerdo. Eu esqueci o nome dele agora, hein? E você, né? Alexandre. Time, né? O Alexandre, que veio do União São João de Araras. Macedo. Wagner, que também veio do União São João de Araras. Robert e o Alessandro Camargo. Bom time, hein? Bom time. Nós ganhamos o Rio São Paulo em cima do Flamengo. E eu voltei pro Maracanã com a final, Santos e Flamengo, e a torcida do Flamengo cantou: Ronaldo é mal, pega um, pega geral. Você gostava da música? Adoro, é uma coisa, isso aí marcante. Vai ficar na cabeça, nunca mais esquece. Quando você acorda assim, o pessoal gritando: falei, Ronaldo é mal, pega um, pega geral. E aí nós ganhamos o Flamengo. Empatamos 2-2. Havíamos ganho no O engraçado é que você tem essa imagem de mauzão, né, Ronaldo, no campo e tal. Mas você é um cara muito tranquilo, né? Mas dentro do campo eu me transformava um pouco. Dentro do campo é muita raça, né? Que os amigos falam. Olha lá, você com o Wagner e o Aristizábal ali. No Santos. Nessa época o Santos tinha uns calções também é especial jogar no Santos, né, Ronaldão? Sim. Teve um sentimento diferente, você falar assim, é o time do Pelé, né? time do Pelé. Não tem como você negar isso, né? Não tem como negar. Inclusive, quando eu fiz a reunião para acertar o contrato, o Pelé estava na sala, reunido com o presidente, o Pelé, o Luxemburgo, o pessoal todo e tal. Eu fui para a reunião. E aí acertei. Falei, aí você lembrou daquele garotinho soberano do campo. Era o garotinho soberano, tô com o Pelé na sala. Aí do Flamengo, com o Pelé aqui me recepcionando. Como é que eu vou negar a proposta? Não tem como, né? Aí eu fui pro Santos. Aí meu filho, caçula, meu terceiro filho, nasceu em Santos, Santista. Santista roxo. De nascimento e de time. Uhum. Então o Santos vai estar marcado na minha vida, com certeza. Você teve uma passagem rápida pelo Curitiba também, né? Com Curitiba. Sim, fiquei 3 meses em Curitiba. Pouco tempo, né? Fui lá, joguei as finais do Paranaense. O Atlético Paranaense acabou sendo campeão. Era o Abel Braga, o treinador do Atlético. E o Espinosa, treinador do Curitiba. Aí acabou as finais, aí fiquei de férias em Curitiba, no inverno, uma delícia lá.
Saía todo dia para tomar uma sopa lá, uma delícia. A cidade é maravilhosa, adoro bem gostoso. Curitiba. E aí depois eu vim para Ponte Preta e aí foi encerramento. Virando da página. carreira. Vamos para mais páginas agora, tudo na Essa sequência. foto Olha lá, tá Ponte boa, Preta. Você marcando um ex-Ponte Preta. Ex-Ponte Um ex-São Preta. Paulo marcando um ex-Ponte Preta. Verdade. A Ponte Luiz Fabiano Preta, e o Júlio Batista ali, né? Grande, E o grande. França lá no França fundo. no também. fundo. França O e o Júlio ataque deles Batista. estava bom, hein? Pô, timaço. Era difícil, hein? E o Luiz Fabiano, Que meu missão amigo, também a o Luiz tua, hein? Fabiano, ele concentrava comigo, moleque, empolgado. Eu falei, calma, garoto, vai chegar lá. Virando a página, mais momentos. Essa foto ficou bonita. Tá bonita, Tá hein? bonita essa foto. Vamos ceder essa foto pro Ronaldão depois, fazer uma... Vamos dar- muito eu acho que, ampliar pra acho que ele, pra ele acabou. fazer um quadro aí. Opa, com certeza. Essa era a última, era a última. Era a A gente última deixou essa pro- daí, né? Ronaldão, é isso. Esse foi o Revisitando aí. Você gostou dessa Maravilha. homenagem aí pra você? Eu não sabia que tinha tantas fotos Vou assim. te mandar, tem muito Pô, mais, é que a gente ficou, teve que Dá uma selecionar resumida, algumas, né? Dá uma resumir. resumida. É. Maravilhoso. Ô, Ronaldão, eu acho que não faltou nada na tua carreira, mas você acha que faltou alguma coisa? Não, falando sério, eu fiz até uma brincadeira antes do Sim. começo do começo do programa. Eu falei, faltou você jogar no Corinthians, porque eu brinco que eu sou... Mas, falando sério, o que faltou na tua carreira, uma carreira tão vencedora que você fala assim, faltou isso? Ou não faltou nada, você agradece, enfim. Eu agradeço muito porque eu, como atleta, não posso reclamar. Eu fui um atleta vencedor, joguei em grandes equipes aqui do Brasil, joguei fora do país. Então eu só tenho que agradecer a Deus de ter me dado a honra de poder ter sido um atleta profissional vencedor, servir a minha seleção brasileira, ser campeão do mundo. Então eu acho que nesse aspecto, eu acho que foi abençoado aí e tive uma carreira muito bem sucedida, graças a Deus. E o que representa o São Paulo pra você? O São Paulo foi o clube que eu mais tempo joguei, né? Foram 8 anos de clube, então a gente tem o São Paulo realmente foi onde você se destaca num clube como o São Paulo, você realmente abre portas pro restante do mundo, e o São Paulo fez isso comigo. Eu retribuí muito ao São Paulo também, porque tive uma passagem lá, um dos maiores vencedores de conquistas dentro do clube, historicamente isso, está marcado na história também, então o São Paulo realmente é uma coisa diferente, que a gente tem que sempre estar no coração, né? Isso aí é uma coisa que não vai mudar nunca. Legal. A gente vai fechar o seguinte, ó, Luiz, vamos combinar. Ronaldão é mal? pega um, pega geral. A gente não é Maracanã aqui, mas pelo menos a gente tá faz a certo. nossa homenagem pra você. Tá certo, tá certo. Tá bom, Ronaldão? Obrigado, Muito viu? obrigado, viu? Foi um Valeu. prazer Valeu, aqui. Muito cara, obrigado, prazer. obrigado Até a pela próxima. Placar, homenagem. Valeu. a porta da Placar está aberta pra você, Muito escancarada, tá bom? Obrigado. Quando você Parabéns quiser aí, sucesso tá aqui sempre com a pra gente. Placar. Legal. Valeu. Isso aí. Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta também pro Ronaldão, que a gente vai enviar pro Ronaldão também, pra ele responder pra você, tá bom? É isso aí. Um programa muito legal com o Ronaldão. Esse daqui é fera. Valeu. Um abraço. Até a Valeu, próxima. Abraço, gente.